Curitiba recebeu na última semana a visita do prior da Ordem Carmelita, acompanhado do Frei Luiz Massa Subeiro, que é o conselheiro para as Américas. O prior Michol O'Neill e o Frei Luiz Massa Subeiro são os nossos entrevistados do Voz da Igreja Entrevista. Muito obrigada por estarem conosco nessa entrevista. Eu gostaria de saber primeiramente qual é o motivo da sua visita ao Brasil. Então, a questão da palavra visita, para nós tem diferentes níveis de visita. Pode haver uma visita fraterna, visitamos a comunidade, falamos, comemos, fica ao nível fraterno. Esta visita se chama visita canônica, então implica um exame mais profundo da situação da ordem nesta parte do mundo, esta parte importante do mundo, que para nós é o Comissariado Geral de Paraná. Então, todas as comunidades do sul do Brasil. Vieram então verificar em loco como estão os trabalhos carmelitanos aqui no Brasil e aqui no Paraná, em Curitiba. Sim, realmente a situação da ordem aqui. A situação, os trabalhos que estão fazendo, a questão das vocações, as relações com a igreja local, os progressos e os desafios também, que são muitos no dia de hoje na igreja e no mundo. Então, para nós, é uma experiência enriquecedora conhecer mais de perto a vida de nossos irmãos. Muitas vezes conhecemos os nomes, conhecemos um pouco as atividades, mas ter esta oportunidade de viver uns dias em cada comunidade, falar individualmente com cada um dos lares e conhecer, visitar as realidades como hoje estamos visitando as duas experiências da casa do servo sofredor. Cria esse diálogo, esse conhecimento nosso e de nossos irmãos, que ajuda então a ver o futuro, a planejar um pouco, a resolver alguns problemas e nos permite conhecer a riqueza da nossa ordem hoje no mundo. Com todos os desafios, vivemos com a ideia que a vida consagrada, a vida carmelita, é muito importante para nós, para a igreja e talvez para a sociedade no dia de hoje. Frei Luiz, e quais foram as primeiras impressões dos senhores aqui em Curitiba? Eu sei que vocês também vão permanecer no Brasil por mais alguns dias, não é? Las primeras perspectivas que hoy es la vida del trabajo de nuestros hermanos carmelitas, nuestras hermanas carmelitas y leigos y leigas de la grande familia carmelita, es una impresión muy buena, enriquecedora para nosotros, porque vemos el trabajo que la familia carmelita, no solo en la pastoral tradicional, sino en esta pastoral de desperta a las personas vulnerables. Es muy importante y es una cosa buena porque vemos que los carmelitas de una manera estamos dando una respuesta al Papa Francesco, sobre todo en el documento La Gioia, la alegría del Evangelio. El carmelita es experto a la persona que está en una situación de sufrimiento, una situación de vulnerabilidad, y estamos dando una respuesta, una impresión positiva y muy acogedora de nuestra presencia carmelita
aquí a Curitiba y en toda esta parte de Paraná. Este é um dos maiores propósitos carmelitas, não? Esta proximidade com a pessoa em situação de vulnerabilidade, com o pobre, com o sofredor. Se na nossa linguagem de hoje falamos dos carmelitas como fraternidade contemplativa no meio do povo, então isso, uma ordem de frades mendigantes, uma família de mulheres e homens religiosos consagrados, contemplativos e no meio do povo. Então a ideia é que estar no meio do povo, perceber a presença de Deus no meio do povo, saber de algum jeito interpretar essa presença e partilhar esse amor que Deus tem para o seu povo. Isso é um pouco a dinâmica. Então, desde anos atrás, essa ideia de uma chamada de viver a nossa vida perto do povo sofredor. Porque o Deus da nossa contemplação é um Deus que ama os pobres. Frei Luiz, qual é hoje a magnitude da Ordem Carmelita no mundo e qual a importância no Brasil? La evolución de nuestra orden, en este momento podemos decir que está en las zonas de emergencia, en las zonas de la Asia, en las zonas de África, una grande presencia de hermanos carmelitas. Sobre todo en la Indonesia tenemos una grande provincia, casi 300 hermanos y 120 en formación. América Latina es como una segunda línea en el sentido de nuestra fuerza humana. Y Brasil tenemos dos provincias, un comisariado, y una de estas provincias es la segunda provincia con más número dentro de nuestra familia religiosa. Brasil para nosotros es como un modelo, un paradigma en la vivencia de nuestra espiritualidad carmelita, por el trabajo que hacemos en esta realidad. Frei Mihol, os senhores têm viajado o mundo todo, não é? Até a gente brincava um pouco com essa situação de conhecer essas diferentes culturas. Como o senhor vê hoje esta identidade carmelita, esta força que os une nessas diferentes partes do mundo? Sim, foi muito interessante do Concílio Vaticano, quando a Igreja começava a falar de diferentes jeitos de viver a vida carmelita no mundo. Então, a América Latina tem seu jeito, a África seu jeito, a Ásia também. Então, viver dentro da dimensão internacional da ordem, para mim, para Luís, para nós que trabalhamos no centro da ordem, é um desafio. Porque muitas vezes podemos errar, usando a linguagem errada, pensar coisas que um europeu poderia pensar, e a gente de África ou de Ásia ou de outra forma, de outro jeito. Então, é questão de sensibilidade, uma grande sensibilidade, e a saber apreciar como os valores carmelitas podem ser vividos de diferentes formas e maneiras e jeitos nas diversas partes do mundo. Mas os valores são os mesmos. Aquele exemplo de Maria, como a Europa
poder viver a relação com Maria de uma forma muito intelectual. Ao mesmo tempo, em Brasil, uma Maria, Mãe de Deus, que caminha com a gente, que vive na casa da gente, que acompanha a gente, que é amiga da gente, é diferente. Esses aspectos culturais trazem vivências diferentes também, não é? Nesses diferentes países, uma proximidade maior com a figura de Maria, uma proximidade maior com a figura de Jesus. Essa percepção deve sim mesmo ser muito curiosa, não? Sim, acho que não é nunca um problema, mas para a gente que quer saber, quer apreciar, quer reconhecer a riqueza e também aceitar e alegrar-se da diversidade. Isso sim, cria joia, cria... Muito bom. Frei Luiz, muito se fala em diferentes partes do mundo que hoje se vive uma carência de vocações. Como estão as vocações carmelitas? Como he dicho anteriormente, en nuestra vida carmelita hay dos presencias fuertes de crecimiento de las vocaciones. Las vocaciones al Asia, sobre todo a la Indonesia, y las vocaciones a América Latina. Nosotros, como miembros de la Curia General, estamos con mucha esperanza en este crecimiento de la vida vocacional, de la vida carmelita, en estos lugares del Asia y de América Latina. Podemos decir más en la parte de América Latina, tenemos una gran presencia de jóvenes en la etapa de formación. Por ejemplo, aquí en Brasil tenemos dos postos donde se hace la formación al noviciado, tenemos las casas de teología, filosofía, pero no solo a Brasil, tenemos una gran presencia en Colombia, 27, 28 jóvenes carmelitas, que algunos ya son sacerdotes. República Dominicana también es un momento de crecimiento, Venezuela, Perú también tenemos ese crecimiento de jóvenes en la formación. También en otras experiencias fuertes es en El Salvador, México, Argentina un poco menos, Bolivia un poco menos, pero tenemos una gran esperanza de que el carisma carmelita es un carisma que llama la atención. Recuerdo las palabras de Carlos Mester, que él se llena de mucha alegría cuando un joven fa la sua profesión religiosa y dice, ainda el carisma carmelita es una respuesta para el joven de hoy. Y eso es una alegría para nosotros en el gobierno general, esa despertar de vocaciones, sobre todo aquí a la América Latina y en el Asia. Que bom, que bonito, não é? Prior, eu gostaria de ouvir do senhor, nós conversávamos um pouco antes da entrevista sobre o porquê se chama Ordem Carmelita e não uma congregação, por exemplo. Isso remete a uma tradição muito forte. E o senhor trouxe um aspecto histórico que é muito bonito. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho disso para a gente. Sim, na história da igreja tem a parte antiga, as ordens monásticos, que passam então no tarde medievo com a presença de São Francisco de Assis, o nascimento do movimento mendicante na igreja. Uma reação à estabilidade da vida monástica que existia e que existe ainda até o dia de hoje. Mas o movimento mendicante, franciscanos, carmelitas, agustinos, dominicanos, que representa esse compromisso com o Evangelho, com a pregação, com o movimento àqueles lugares onde a gente necessita.
escutar, ouvir a palavra de Deus. Depois, outra fase na história da igreja, o nascimento das congregações apostólicas de homens e de mulheres. O século XVI, XVII, XVIII e depois. Congregações com uma dimensão missionária muito forte. Então, as ordens do medioevo são ordens construídas ao redor de um carisma, de um ideal, que não está atacado a um lugar, mas a uma missão, a representar um carisma na igreja. Então, ordem, se usa a palavra ordem porque também que sigue uma regra reconhecida dentro da igreja. Uma das ordens, das regras antigas. E se nós examinamos hoje as regras antigas, São Basílio, Santo Agostinho, São Francisco, e a nossa Santo Alberto, reconhecido também na igreja como regra, que é mais sólida, mais permanente que uma constituição. Muito bem. Os grupos que têm sua regra são considerados na igreja como ordem. Muito interessante. Bem, nós sabemos que os senhores ainda têm uma missão bastante importante aqui no Brasil e no mundo, não é? Quais são as suas expectativas? Qual é a sua visão de futuro? Uma vez falamos do futuro de Deus e um frade reagiu: que Deus tem um futuro? Deus sim que tem futuro, mas tem também um futuro para nós. Então, nós acho que caminhamos pensando no discernimento de cada momento da vontade de Deus. E hoje caminhamos sem essa segurança de será assim no futuro. Então, vivendo certos aspectos fortes na vida consagrada, parece a coisa mais óbvia, mas seguir a Jesus hoje, Jesus do Evangelho, ter gente que reconhece na própria vida esse desejo, essa chamada de seguir a Jesus. E nós falamos do carisma carmelitano como carisma que nos permite de seguir a Jesus na contemplação, na fraternidade, na missão, seguindo os exemplos de Maria, Mãe de Deus, e do profeta Elias. Então, são valores permanentes. São valores que, depois de 8 siglos, nos alimentam, nos desafiam, nos educam para o futuro. E onde nos leva, nós não sabemos. Muito bom. Queridos, eu quero agradecer de todo o meu coração essa entrevista. Parabéns a vocês por todo este belíssimo trabalho e desejo muito sucesso em toda essa missão. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Adriane, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.